Bom dia a todos. Então vamos orar para começar o culto? Papai querido, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Queremos pedir que o Senhor possa abençoar este momento, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir. Cuida em especial da Patrícia, Pai, que pegou a Covid. Então nós pedimos que o Senhor possa cuidar da saúde dela e da família também, que o Senhor possa restaurá-la completamente e que ela não venha ter nenhuma sequela, Pai querido, dessa doença. Mas pedimos que o Senhor cuide dela e a cure totalmente, Pai. Também te peço que o Senhor possa abençoar, Pai querido, cada família aqui representada. O Senhor derrama a tua graça, derrama, Senhor, as tuas bênçãos e livra-nos, ó Pai, de todo mal. Te peço também que o Senhor possa falar conosco hoje, nos ensinar, Pai, tuas palavras, nos ensinar, Senhor querido, teus mandamentos, e que a gente possa compreender, Senhor, um pouquinho mais da tua essência, do teu amor e da tua graça maravilhosa sobre nossas vidas, ó Pai. Peço que o Senhor também possa usar esta igreja, Senhor, em favor de outras pessoas que estão ao nosso redor e que precisam ouvir a tua palavra ainda, que precisam, Senhor, receber o teu amor. Queremos te louvar por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você vai cantar? Você vai cantar? Não? Então, vamos ficar de pé para louvar o Senhor? Poder para salvar? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos
Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.
Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu Filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre, grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor? Dos montes corre para o mar teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar
para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Começo. Dos montes corre para o mar teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Pastor Jorge, levanta uma oração, por favor. Todo cuidado que tens para Pai, tua igreja, cada um de nós aqui. Pai, nós levantamos agora essas ofertas, Pai, realmente como expressão de gratidão por toda a provisão, todo o suprimento que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Pai. Agradecemos, Senhor, a maneira como o Senhor realmente cumpre as tuas promessas, Pai, com os teus filhos também. E através da igreja, Senhor, o Senhor levanta esse suprimento também. Nós agradecemos porque podemos viver nessa comunidade, podemos viver juntos, Pai, e nos dá esse entendimento que nós somos essa grande família, Pai. Senhor, nós pedimos simplesmente que o Senhor abençoe essas ofertas também que foram levantadas, para que, Senhor, essas ofertas possam suprir as necessidades também desta casa, Pai. Para suprir as necessidades do Pai, para que o teu Evangelho seja propagado, Senhor, e o teu nome, Jesus, seja conhecido através da vida da igreja. Nós te louvamos por isso, Senhor, por todas as bênçãos e por esse momento, esse culto de adoração que nós convidamos o Senhor Jesus a estar presente, e o Senhor está no meio de nós também, Pai. Por isso te agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, e que você tem itsumademo watashi o tomoto yobu goe kikasete motomemasu anata dake kakegai no nai atataka na ude ni mou ichido modorasete anata wa watashi no subete kotaete soba ni iru to anata wa watashi no subete kotaete soba ni iru to soba ni iru to soba ni iru to. Pode se sentar, Sérgio, por favor. Bom dia a todos, bom dia àquelas pessoas a quem ainda não tive oportunidade de cumprimentar. Estou tremendo realmente por dentro. Toda vez que eu tenho que ocupar o púlpito, ao mesmo tempo que é um motivo de gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me dá, eu sinto uma dificuldade imensa de expressar aquilo que a palavra de Deus realmente proclama.
Domingo passado nós tivemos a graça, né, a oportunidade de ouvir sobre o culto cristão, na mesa de Deus, a ceia do Senhor. E eu sempre tenho procurado seguir, né, um pouco da mensagem, daquilo que o pastor compartilha conosco, nos ensina. E eu fiquei imaginando, bom, o que é que eu vou falar no próximo domingo? E eu sou grato a Deus pelo fato do pastor Jorge sempre ter dado uma brechinha para que eu pudesse falar alguma coisa. Dadas as minhas grandes limitações, e pela minha imensa ignorância, né, da palavra de Deus, eu tenho me colocado diante de Deus em oração, buscando direção. E eu peço e espero que vocês também ouçam aquilo que a palavra de Deus tem para ensinar. A palavra de Deus é importante. Jesus Cristo é importante. Um dia não vou estar mais com vocês. E vocês vão me esquecer. E se vocês esquecerem do Sérgio, não vão perder muita coisa. Mas se vocês esquecerem de Jesus, vocês vão perder muita coisa. É sobre isso que nós cantamos nesta manhã. E é sobre isso que nós queremos lembrar, conversando um pouco sobre a ceia do Senhor. O que significa isso para a minha vida? O que significa isso para a sua vida? Para a nossa vida como igreja. Por favor, ouçam a palavra de Deus num espírito de oração. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 23 a 26. Para os geeks, acessem a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 23 a 26. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, nós vamos ler os versos 23 a 26. Eu vou ler na versão NVI esta manhã. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que eu participo da ceia do Senhor, eu lembro da cruz. Lembro da cruz. Aquela cruz onde Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Então, a Santa Ceia é uma recordação do sacrifício de Cristo. Por isso Paulo fala, Jesus disse, façam isto em memória de mim. São palavras de Jesus, façam isto em memória de mim. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós
lembramos do grande amor de Deus ao entregar o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. A Santa Ceia, na realidade, representa a obra, ou exprime a obra redentora e a graça de Deus a nosso favor. O nosso Deus é um Deus santo. E sendo santo, Ele não tem nenhuma obrigação de conceder graça aos pecadores, porque Ele é simplesmente santo, perfeito. Mas Ele decidiu fazer o que Ele fez, em distribuir a sua graça, porque foi uma escolha da vontade soberana de Deus, concedendo um favor que o homem não merece. E na sua vontade soberana, Deus decidiu compartilhar seu amor, a sua misericórdia. Por isso, eu sempre penso assim, como Deus é grande, a gente não tem como transformar em palavras aquilo que Deus é. Né? Mas Paulo escreveu para a igreja de Roma o seguinte: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. A palavra de Deus nos ensina que a salvação é uma das manifestações da graça de Deus. E a Bíblia diz exatamente isso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se gloriar. Por isso a salvação é um dom gratuito de Deus, por meio da fé, independente de qualquer obra que o ser humano possa ter feito ou fazer. Pensemos um pouco sobre a ceia do Senhor. Acho que foi Da Vinci que desenhou aquele quadro famoso, né, da ceia do Senhor. Né? Vamos pensar sobre a ceia do Senhor. Talvez fosse um local bastante simples, uma mesa baixa, sem cadeiras, as pessoas sentavam em almofadas. Ali está, naquela tarde, Jesus com os seus 12. Os evangelhos sinóticos, né, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, descrevem que a ceia, aquela ceia que foi realizada no momento em que os judeus comemoram a festa dos pães sem fermento. Né? Foi uma instituição divina. Né? Portanto, a Páscoa, que os judeus comemoram ainda, era uma celebração anual da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E era uma celebração tremendamente importante para o povo judeu. Por quê? Porque encontramos a explicação lá em Êxodo, capítulo 12. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente neste dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. E continua no livro de Êxodo o seguinte: então, lá mais tarde, anos mais tarde, então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas,
poupou as nossas famílias. Portanto, a Páscoa era uma celebração na qual a morte sacrificial de um cordeiro e o seu sangue colocado nos batentes das portas trouxe a salvação ao povo judeu que estava escravizado no Egito. Portanto, a Páscoa era uma festa, uma celebração que trazia uma recordação, uma lembrança do que os seus antepassados tinham passado no Egito, da libertação grandiosa de Deus, tirando o povo da escravidão das mãos do faraó. E era uma festa que eles comemoravam como povo, né? Até hoje eles praticam isso. Como eu mencionei, os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos apresentam Jesus tomando uma ação diferente naquela comemoração, naquela festa de celebração, né, dos pães sem fermento. Né. Jesus toma o pão, toma o vinho e entrega para os seus discípulos. E Jesus explica para eles o que significa a ação que ele está fazendo. Talvez os discípulos não tenham entendido muito bem a coisa, né? Mas uma coisa espetacular que nós precisamos reconhecer é que aquela ceia tem um valor muito especial também para as nossas vidas. Toda vez que eu abro a Bíblia, eu não posso deixar de agradecer a Deus pelo privilégio que eu tenho de abrir a Bíblia e poder ler. Imagine no tempo da igreja primitiva, as pessoas talvez tivessem a oportunidade de ouvir falar da obra de Cristo, do Evangelho de Jesus, talvez uma única vez na sua vida, mas eles perseveraram na fé, guardaram a palavra. E nós temos tudo isso em nossas mãos. Se isso não for um privilégio, não sei qual o adjetivo que a gente poderia escolher. Mas tomando as palavras que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele diz assim: porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Tem muito sentido aquilo que Paulo escreveu, né, para a igreja de Corinto. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus tomou o pão e o cálice e referiu-se ao pão como seu corpo e ao cálice como meu sangue. O que Jesus estava procurando mostrar para os seus discípulos era que, naquele contexto da Páscoa, do sacrifício daquele cordeiro, Jesus estava mostrando aos seus discípulos que a sua morte seria um evento libertador, tal como foi a saída do povo judeu da terra do Egito, da escravidão do Egito. Por isso eu sempre lembro das palavras de Jesus, né, quando ele fala assim: o próprio Filho do Homem, referindo-se a ele mesmo, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A palavra resgate, né, sugere um preço pago para libertar alguém. Naquela época, era libertar alguém da escravidão ou do aprisionamento, né? Hoje tem um outro sentido, né? O pessoal faz um sequestro rápido e pede um resgate. A palavra grega resgate, usada no Novo Testamento, ela tem uma relação muito íntima, próxima, com a palavra hebraica para redenção ou libertação.
Por isso, quando se fala em resgate no Novo Testamento, ou libertação ou redenção no Antigo Testamento, se refere à libertação de Israel da terra do Egito. Por isso, quando a gente ouve falar de resgate, redenção ou libertação, em termos bíblicos, ela tem exatamente o mesmo sentido. O ensino bíblico do Novo Testamento sobre a morte de Jesus é que ela traz libertação. Glória a Deus por isso, né? Mas que tipo de libertação a morte de Jesus traz? Eu sou o tipo da pessoa que, enquanto as pessoas não perguntam, eu sei algumas coisas, né? Mas alguém faz uma pergunta, dá um branco na minha cabeça e eu não sei para onde eu vou. Então, que tipo de libertação a morte de Jesus traz? O que nós precisamos, antes de mais nada, lembrar é de que, daquilo que Jesus Cristo disse para os seus discípulos naquela mesa, naquela última noite. Se vocês prestaram atenção, né? Quando Mateus, Marcos e Lucas escrevem sobre a ceia, né? Existem algumas diferenças de palavras. Lucas menciona que Jesus tomou um cálice e entregou por seus discípulos. Depois pegou o pão, falou, distribuo entre vocês, e explicou sobre o pão. Depois pegou o cálice, talvez nessa segunda ou terceira vez que ele pegou o cálice, é que Jesus explica, este é o meu sangue que confirma a aliança e derramado por sacrifício por muitos. É isso que Mateus e Marcos escrevem nos seus evangelhos. E Lucas, ele também escreve, mas de uma maneira simples. E Paulo também repete, como Lucas, de uma maneira bastante simples. E o que os dois dizem pode ser resumido da seguinte forma: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que Jesus está explicando para os seus discípulos, que já estavam talvez tentando entender aquilo que Cristo estava explicando para eles, Jesus está dizendo assim que a sua morte é um evento que inaugura uma nova aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. Então, que tipo de libertação a morte de Jesus nos traz? Trata-se de uma libertação da pecaminosidade, da impotência experimentada sob a antiga aliança ou a lei mosaica. Eu acho extraordinário o que o apóstolo Paulo escreve, né, para a igreja em Roma, né? Eu acho que é um tratado teológico muito profundo aquilo que está no livro de Romanos. Quando nós sabemos os 10 mandamentos, né? E Jesus resumiu os 4 primeiros dizendo assim: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma. E pegou os 6 restantes e resumiu: ame o seu próximo como a você mesmo. Alguém aqui pode levantar a mão e dizer: eu cumpro isso todos os dias? Deixa eu baixar a minha mão. Os 10 mandamentos começam assim: não terás outros deuses diante de mim. Nós não adoramos nenhum ídolo, nenhum santo. Mas ídolo pode ser muita coisa.
que nós colocamos em nossa vida. Por isso, não terás outros deuses diante de mim, não é tão fácil de a gente cumprir. O que a lei mostra é que nós não temos capacidade de cumprir a lei porque nós somos pecadores. A lei mosaica, ela aponta o pecado, mas não concede ao ser humano, ao homem, à mulher, força para vencer isto. Então o problema não é a lei, somos nós. Nós somos pecadores, nós erramos. E Paulo fala, o pecado habita no nosso interior. A única pessoa que cumpriu integralmente a lei foi Jesus Cristo. É a única pessoa que pode dizer que cumpriu a lei. E ele desafia, na sua época, os fariseus, os doutores da lei, ele desafia os escribas, os sacerdotes. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E ele vira para esses grandes sábios da sua época e diz, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Por isso, quando nós ouvirmos, este é o meu sangue que confirma a aliança e é derramado como sacrifício por muitos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Precisamos lembrar que aquilo que Cristo fez é que traz perdão e uma transformação interior. Esta nova aliança, ela foi profetizada mais ou menos 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E está registrado lá no livro do profeta Jeremias. Eu vou ler, preste atenção. Capítulo 31, versos 31 a 34. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a sua esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Verso 33, e esta aliança é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu os perdoarei da sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Maravilhoso, não é? Mas como a morte de Jesus realiza ou efetua essa libertação? Jesus, olhando para os seus discípulos, entregando o cálice, ele diz o seguinte, este é o meu sangue que confirma a aliança. Este é o meu sangue que confirma a aliança. E ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu creio que não existe palavras mais eloquentes, para expressar aquilo que Cristo está falando, do que as palavras que nós encontramos lá em Isaías, no capítulo 53. Preste atenção no que o profeta Isaías escreveu sobre a inspiração do Espírito de Deus. O capítulo 53 de Isaías fala sobre o cântico do servo sofredor inocente.
Muito comovente esse capítulo, muito comovente. Vou pegar alguns pedaços. Foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do povo. Foi entregue como oferta pelo pecado. Ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. É sobre isso que Paulo está escrevendo. Paulo traz um ensino bíblico admirável que nós jamais deveríamos esquecer. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que, por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. O que Paulo está afirmando é que, em seu amor extremo, o amor que nós não merecemos, Jesus, que não tinha nenhum pecado, se fez pecado com os nossos pecados lá na cruz. Nós lembramos da oração de Jesus lá no Getsemane. Ele ora ao Pai dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus sabia exatamente o que havia naquele cálice. O cálice da ira divina contra o pecado foi tomado por Jesus em nosso lugar. E ele experimentou o abandono de Deus para poder nos libertar. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, vamos lembrar: Pai, não a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus amou cada um de nós com um amor que nós não podemos nem sequer compreender. Eu li um livro, um tempo atrás, um livro muito interessante. Eu queria trazer algumas palavras deste autor, o pastor Timothy Keller. Ele escreveu um livro sobre encontros com Jesus. E tem um trecho muito comovente. Eu senti imensamente tocado por Deus quando li parte desse texto. Diz ele o seguinte: na Bíblia, o cálice refere-se também à justa ira do próprio Deus contra a injustiça e a prática do mal. A morte de inúmeros mártires não foi como a morte de Jesus, porque não tiveram que enfrentar o cálice. Quando Jesus fala sobre o cálice, diz o autor, ele sabe que está diante não só de uma tortura física e da morte, mas está prestes a provar toda a ira divina contra o mal e o pecado da humanidade inteira. Podemos imaginar a ira justa de Deus prestes a abater sobre Jesus, em vez de ser desferida contra nós. Já pensamos nisso? Lá na cruz, uma das palavras que Jesus grita com grande angústia é: Deus meu, por que me desamparaste? Podemos imaginar a tortura da ausência divina expressa nessas palavras?
Jesus sempre teve acesso à alegria da presença de Deus e da comunhão que ele desfrutava com o Pai. Diferentemente de qualquer ser humano, Jesus havia compartilhado a intensidade perfeita do amor de Deus e da êxtase, do grande sentimento de comunhão que ele desfrutava com o Pai. Mas naquele momento, ele sente que o Pai, que tanto amou e que ele tanto amou, virou as costas. Por isso, Deus meu, por que me desamparaste? Por isso, o cálice que Jesus tinha na sua frente naquela oração do Getsemane é o cálice da ira de Deus. Aquele cálice da ira de Deus era como um veneno que fazia o seu corpo doer, queimar por dentro. Naquele momento, Jesus está sem o Pai, sem a sua presença, sem comunhão, desfrutando da ausência de Deus, do inferno, em vez do céu. Pense, o autor diz o seguinte: pense uma coisa. Se perdêssemos o amor de um grande amigo, seria doloroso. Se perdêssemos o amor dos filhos, ou da esposa, ou do marido, seria infinitamente mais doloroso. Entretanto, diz o autor, o amor do Filho, de Jesus com o Pai, Deus Pai, está além do nosso relacionamento com os nossos filhos e com a nossa esposa ou com o nosso marido. É isso que Jesus está perdendo. Jesus experimentou não só a mera ausência do amor, mas a presença da ira de Deus. Assim como o amor divino, o amor de Deus está imensuravelmente distante, além do amor humano. Da mesma forma, a experiência da ira divina deve estar além da compreensão que o homem possa ter sobre ira humana. Deus é onipotente. Ou seja, Deus, Ele tem um poder infinito. Não é possível imaginar o poder que Deus tem. Você já imaginou qual seria a sensação da montanha da ira divina desabando sobre as nossas cabeças? Jesus poderia ter dito, e qualquer palavra que Jesus falasse estaria correto. Ele poderia ter dito, por quê? Porque eu. Porque eu. Mas qual era a linguagem do coração de Jesus? Qual era a linguagem do coração de Jesus? Jesus responde, Pai,
seja feita a tua vontade. Não basta nós afirmarmos que este foi o maior ato de amor na história da humanidade. Jesus amou aquele que não merecia ser amado, entregou a sua vida, não só porque queria obedecer a seu Pai, o Deus Criador, mas porque amou a mim e a você. Aquilo que Jesus fez não foi somente um ato de amor, de grande amor em toda a história da humanidade, mas foi o ato mais assombroso de obediência a Deus. É isso que nós precisamos lembrar. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, precisamos lembrar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Por isso, na mensagem que nós ouvimos, uma parte diz o seguinte: quando nós participamos da ceia do Senhor, lembremos do convite de olhar para a cruz. Olhar para a cruz. Mas ao olhar para a cruz, não vai muito além do sofrimento daquilo que Cristo padeceu em nosso lugar. Olhar para a cruz significa a concretização do reino de Deus. É engraçado o que a Bíblia ensina, né? O reino de Deus está entre nós e o reino de Deus virá. São os mistérios do reino de Deus. E Paulo, ele é enfático ao dizer: porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que Paulo está ensinando à igreja em Corinto. A igreja de Corinto, apesar de tudo que aconteceu com ela, foi uma igreja que Paulo amou profundamente. E se não me falha a memória, Paulo escreveu 4 cartas para aquela igreja, fora 2 visitas que ele fez. Infelizmente, nós temos 2 cartas de Paulo à igreja de Corinto na Bíblia. Mas Paulo escreveu 4 cartas e visitou 2 vezes. Eu creio que Paulo está dizendo para aquela igreja e também para nós hoje, que a ceia do Senhor demonstra de uma maneira vívida, de uma maneira poderosa, o amor de Jesus através do seu sacrifício na cruz. A cruz de Cristo é a razão pela qual Deus enviou o seu Filho a este mundo. Todos nós lembramos do maior versículo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já imaginou isso? Deus amou aquele que não merecia ser amado, merecíamos ser condenados. Se Jesus pegasse o Sérgio e jogasse direto no inferno sem questionar nada, Deus faria exatamente aquilo que Ele precisa fazer, porque Ele é santo, porque Ele é justo. Mas Deus envia o seu único Filho. Por isso a cruz é a essência do Evangelho. Não existe Evangelho sem a mensagem da cruz. Não existe. A cruz de Cristo ocupa o lugar central na proclamação do Evangelho. E não existe salvação à parte da cruz de Cristo. E tampouco não existe um cristianismo autêntico sem a cruz de Cristo. Paulo escreveu para a igreja em Roma o seguinte, né?
Paulo fala que Cristo tomou sobre si o nosso castigo. Vamos ler lá em Romanos capítulo 3, verso 24 e 25. Mas Ele, Deus, em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. E Ele adiciona o seguinte, lá no capítulo 5. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio de Jesus, por meio dele. O que Paulo está esclarecendo é que o sangue de Cristo tem um grande valor para as nossas vidas, porque trata dos nossos pecados e nos justifica perante ou diante de Deus. Por isso, se nós queremos entender o valor do sangue, e nós precisamos entender o valor do sangue, devemos aceitar o valor que Deus dá ao sangue. Precisamos entender que por causa do sangue, nós podemos ter uma nova vida, podemos ter os nossos pecados perdoados. E precisamos entender que nós precisamos ter os nossos pecados perdoados, os que nós cometemos, para não incorrer no julgamento da justa ira de Deus. Uma vez eu estava participando de um estudo bíblico com várias pessoas de uma igreja, e a conversa foi avançando, e uma hora eu disse o seguinte para o grupo: nós precisamos lembrar de que Deus é realmente o nosso Pai, mas também Ele é o Senhor. Se eu tivesse na época medieval, eu teria sido traspassado por várias espadas naquela hora. As pessoas aceitam Deus como Pai, mas não querem saber Deus como Senhor. Engraçado essas coisas, né? Deus perdoa os nossos pecados quando nós confessamos isto, arrependidos, né? E Deus perdoa os pecados não porque Deus não leva a sério os pecados que nós cometemos, mas porque Ele vê o sangue de Cristo, seu Filho. É isso que a ceia nos faz lembrar. Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12, nós encontramos o melhor tipo da redenção, da libertação, do resgate, né, que é o derramamento do sangue de um cordeiro pascal, de um cordeiro inocente. Um cordeiro foi sacrificado, o seu sangue foi colhido e passado nos batentes das portas, e enquanto a carne era comida dentro da casa. E o que Deus fala para aquele povo? Quando eu ver o sangue, passarei por sobre aquela casa. Não é porque dentro da casa tinha somente homens justos, pessoas justas, mas porque Deus viu o sangue na porta daquela casa. Por isso o anjo de Deus passou por cima. Por isso Pessá em hebraico. O povo de Israel teve os seus primogênitos poupados por causa daquela marca de sangue
na porta e foram libertos da escravidão. Se o sangue de um cordeiro pascal colocado na porta, nos batentes das portas, salvou as famílias de Israel da morte, quanto mais sentido tem nós termos o sangue de Cristo em nossas vidas. Já pensaram nisso? O apóstolo Pedro, em sua carta, ele escreveu o seguinte, está lá em 1 Pedro 1,18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, resgatados, libertados da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Se Deus aceitou o sacrifício de Cristo, isto é, aceitou o sangue que Cristo derramou naquela cruz, podemos ter a certeza de que o sangue de Jesus Cristo foi o pagamento suficiente pelos nossos pecados para poder nos dar libertação, nos dar redenção, nos dar uma nova vida. E ninguém melhor do que Paulo para enfatizar o valor do sangue vertido por Jesus naquela cruz. Lá em Romanos capítulo 5, fomos justificados pelo seu sangue derramado em uma morte sacrificial na cruz. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor e tomamos o pão e o suco, o cálice, estamos demonstrando que nós aceitamos a morte de Jesus Cristo em nosso lugar, em nosso favor. Como também nós estamos demonstrando a nossa fé naquilo que Ele, Cristo, fez por nós. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, o que é importante lembrar é que aquilo que Cristo Jesus fez lá na cruz é que dá o sentido para a ceia que nós tomamos. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, possamos estar conscientes do grande amor de Deus demonstrado naquela cruz. E também do alto custo que Ele pagou. Ele entregou a vida do seu próprio Filho, porque nos amou. Por isso, quando Paulo escreve sobre o comportamento que a igreja de Corinto precisa ter na ceia do Senhor, as recomendações que ele deixou registrado em sua carta servem para nós nos dias de hoje. É que, diante de tamanho sacrifício de Deus e de Jesus Cristo por nós, Paulo escreve: examina a sua vida ao participar da ceia do Senhor. O que Paulo está dizendo é, a ideia que ele tem não é manter as pessoas longe da mesa do Senhor, mas preparar as pessoas para participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, da maneira correta. É isso que Paulo está mostrando para a igreja em Corinto.
Por isso, aquilo que Paulo escreveu para a igreja em Corinto serve para a nossa vida, a nossa igreja, para as igrejas de hoje. Quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos avaliar com clareza, com lucidez, com precisão, o que implica participar da ceia do Senhor. Façam isso em memória de mim. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, que o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença. Que a nossa maneira de viver, Senhor Deus, seja o reflexo de uma vida transformada, redimida pelo sangue de Cristo Jesus. E que o testemunho da nossa vida perante a sociedade, Senhor, seja uma vida que transborda de amor por Ti e pelas pessoas. Que a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, Senhor Deus, seja um exemplo a ser seguido para que as pessoas conheçam a Jesus e conheçam o Evangelho da Tua salvação. Assim nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.